Mídia Pibigoita apresenta 70 anos. O documentário. A Igreja Batista é a família, né? A Igreja Batista é acolhedora e se preocupa com os irmãos, se preocupa de trazer vida de volta, resgatar os jovens, resgatar as pessoas e afastar de Jesus. E vem para cá vocês que estão afastados, o momento é você voltar ao primeiro amor com o Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe sempre vocês, meus irmãos. Nunca é tarde para recomeçar. E que Deus abençoe esse grande aniversário da Igreja Batista, que completa 70 anos. 70 anos não é só uma data. São histórias que atravessaram gerações, vozes que ecoaram fé, mãos que se estenderam em serviço e corações que permaneceram firmes, mesmo quando os tempos mudaram. Nós estamos tendo uma dificuldadezinha pelo Zoom, né? Mas por aqui a gente vai resolver tudo. Meu pastor, é com muita alegria que temos você como convidado aqui conosco nessa noite, poder te receber aqui na nossa casa virtual, né? Gostaríamos de estar lá no templo, né? Louvando ao Senhor, mas nesse tempo isso não tem sido possível, né? Mas cremos que em breve tudo isso vai passar pela fé. Nós esperamos no Senhor, com segurança, podermos estar no templo reunido, né? Cada parede guarda memórias. Cada banco testemunhou decisões. Cada passo dado aqui foi movido pela esperança de que Deus continua escrevendo histórias através do seu povo. Então, meus pais foram fundadores da Pibigoita, né? Quando meus pais começaram a vir a igreja era lá na linha de Limão, como o pastor falou hoje, né? Então, eu fui nascida e criada aqui. Então, uma recordação boa que eu tenho é as histórias que meus pais contavam, né? De como era assim, bastante sacrificado, né? Eles vinham, tinha pessoas que vinham de longe, tinha pessoas que vinham do centro para cá de bicicleta ou a pé, que na época não tinha ônibus, né? Para poder estar se locomovendo, com a facilidade que nós temos hoje. Então, meus pais contavam muitas histórias para a gente sobre como tudo começou. Isso aí marcou muito para a gente. Nós somos nascidos e criados dentro do Evangelho, né? Meus pais eram daqui, desde quando fundou. Isso aí é uma coisa que marcou muito e não sai da minha memória. E com isso, eu, na minha adolescência, ajudei muito meu pai a evangelizar, né? Porque como ele contou a história de como começou aqui, então eu quis acompanhar, né? A mesma rotina dele. A gente começou evangelizando aqui na região, a gente tinha um grupo de louvor, né, na época. Na época, quando eu comecei aqui atrás, não era como é aqui, era o prédio que era da primeira igreja ainda, lá já tinha, mas não era nada como é hoje. Então, são coisas que marcaram muita gente da época do meu pai. As histórias que eles contaram pra gente é uma coisa que a gente guardou para sempre e não vamos esquecer nunca. Uma lembrança boa da igreja, uma das melhores lembranças que eu lembro da minha juventude é quando eu participava do teatro que Cirleia fazia na igreja. Era muito bom, era um teatro que emocionava muitas pessoas, né? Que hoje deveria até dar continuidade nisso daí, porque era muito bom, se participava, se envolvia, né? Eu amava, eu gostava muito. 70 anos é tempo suficiente para ver crianças crescerem, para ver pais se tornarem avós, para perceber que a igreja não é feita apenas de quem começou, mas de quem continuou.
igreja, 70 anos de igreja, quantas histórias, não é? Minhas, o que eu posso falar de mais importante, eu não poderia deixar de falar, é da música. E da música é do nosso coro Vozes de Esperança. Não posso falar muito, porque é capaz de eu chorar um pouquinho, porque eu vou lembrar do nosso saudoso irmão Wilson. Ele que sempre se dedicou à música, e como que a gente lembra, no caso eu lembro de todos os hinos que a gente cantava, né? E a minha família praticamente inteira cantava no coro, né? Mamãe, papai, Dina, eu canto no coro desde os 11 anos, eu tô com 53 anos, então desde 11 anos que eu cantava no coro, no contralto, então essa questão da música é uma coisa maravilhosa, porque é um momento da gente louvar a Deus, exaltar o nome dele, e é um grande marco da nossa igreja. A nossa igreja é muito voltada para a música, não é? Então o coro Voz de Esperança, de uma das lembranças, é o que marcou a minha vida, né? Fora a questão da EBD, que eu sou professora até hoje, está chegando a minha hora de... né? Porque desde também de sei lá, 9, 10 anos, 11 anos, que a gente, da classe da IBD, que é outro marco da nossa igreja, é a classe da IBD, que é que é fundamental para a aprendizagem, né, do cristão, o estudo da palavra de Deus, que é a Bíblia. A EBD também é outro marco na nossa vida, na nossa igreja, principalmente na minha vida, de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus. Eu estou no som já há bastante tempo, desde a época do Wilson Monteiro, me chamou para trabalhar no som, papapá, e por aí foi, estou até hoje, aí, esses anos todinho aí, estamos aí juntos para servir, enquanto puder, enquanto tiver tempo a gente está servindo. Boa noite. Nesses 70 anos que a igreja irá completar na quarta-feira, eu vivi muitas experiências maravilhosas. São de duas fundadoras da igreja, a Ruth Oliveira e a irmã Cecinha, mais intimidade. Deixaram 2 legados. A irmã Ruth, no dia que ela faleceu, eu falei, eu vou assumir a oração. E hoje eu sou uma mulher de oração. E a irmã Cecinha, ação social. E eu hoje assumi a ação social. Foi o legado que deixou para nós. A igreja é mais nova que as mulheres. Entendeu? Então, depois que elas foram para a glória, para a honra e glória do Senhor, eu assumi a MCM, que hoje é Mulheres Batista, desde 2019. Estou ali com elas, com as mulheres, trabalhando. São meus braços direitos e meus braços esquerdos, porque o legado foi deixado através dessas 2 irmãs que eu admirei muito. Não admiro agora, mas eu sei que um dia eu vou encontrar com elas lá na glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ela deixou história para nós. Tudo bem, gente? Certinho? Daqui da Pibigoita a gente tem várias recordações, né? E uma das recordações que eu tenho são das festas de jovens que a gente tinha aqui. E muitas vezes a gente se reunia aqui nesse pátio mesmo, né? E fazia a festa de acordo com a época, né? Dos anos 80, anos 70. Das correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. E outra recordação muito boa que eu tenho também é a igreja nas ruas, evangelizando, sempre uma igreja bem evangelista e levando a palavra para as pessoas nas praças, fazendo cultos ao ar livre e várias pessoas, né, participando junto também. Há 70 anos, nasceu mais do que uma igreja. Nasceu um ponto de encontro entre o céu e a terra. Um lugar simples, erguido com mãos humildes e corações cheios de esperança. A primeira igreja não era feita de paredes fortes, mas de pessoas unidas por um mesmo propósito. Ali,
a fé se tornou comunidade, a dor foi dividida, a alegria multiplicadas, famílias se formaram, vidas foram restauradas e cada banco guardou histórias que só Deus conhece por inteiro. Ao longo do tempo, vieram os desafios, vieram os dias difíceis, as mudanças, as lutas silenciosas, mas também vieram os milagres, as respostas que chegaram no tempo certo e a certeza de que Deus nunca abandonou este lugar. Porque se chegamos até aqui, não foi pela força humana, mas pela graça de Deus. 70 anos não é só uma data, é um testemunho vivo de fé, perseverança e amor.